Bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5 com o seguinte tema: Zorobabel recomeça a construção do templo. Vimos na lição anterior como os samaritanos escreveram cartas ao rei da Pérsia com falsas acusações contra os judeus para que o rei impedisse a reedificação da cidade de Jerusalém e do templo. O inimigo conseguiu obter o cancelamento da legalidade que fora conferida pelo decreto de Ciro. As cartas endereçadas a Assuero estavam repletas de mentiras, ódio e calúnia. A oposição prosseguiu até os dias de Artaxerxes. Nos seus dias a perseguição tornou-se mais violenta e obteve maior sucesso. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Esdras 4, verso 12 e 13. Infelizmente, as falsas acusações foram ouvidas e a reconstrução do templo foi parada. Transcorreram mais de 15 anos e parecia que o templo jamais iria ser reconstruído. O povo estava sem fé, sem coragem, sem esperança. Somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias para profetizar e encorajar o povo a concluir a obra da construção. Nesta lição veremos como a reconstrução do templo foi concluída. Ponto de número 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro veio Ageu, depois se levantou Zacarias. Ageu, cujo nome significa festivo, foi contemporâneo de Zacarias. Provavelmente nasceu na Babilônia. O primeiro grupo de exilados, sob Zorobabel, haviam começado bem, construindo o altar, oferecendo sacrifícios e estabelecendo o fundamento do templo. Mas vindo a perseguição, logo desistiram da obra. Nesse lapso de tempo, cada um se interessou apenas pela construção de suas próprias casas. Foi então que Ageu se levantou e proclamou a sua mensagem. Encorajou o povo a edificar o templo do Senhor. E desta vez, o templo será terminado em 4 anos. Parecia incrível que o povo de Deus tivesse esperado tanto tempo para realizar aquilo que deviam fazer. Ageu profetizou 4 meses, no ano 520 a.C., 2 meses antes do profeta Zacarias, e o templo foi dedicado no ano 515 a.C. O livro de Ageu trata de 3 problemas principais. O primeiro problema foi o do desinteresse. Ageu capítulo 1, versos de 1 ao 15. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ageu capítulo 1, verso de 5 a 7. Deus fala aqui 2 vezes ao povo. Primeiro, Deus quer que eles revejam as suas prioridades. Antes de cuidar de suas casas, deviam estar cuidando da casa do Senhor. Segundo, Deus quer que eles reconheçam que seus esforços egoístas não podiam produzir frutos permanentes. O segundo problema tratado por Ageu é o do desencorajamento, capítulo 2, versos de 1 ao 9. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória?
E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ageu vem com a mensagem do Senhor para corrigir o problema do desinteresse. Ageu diz que o povo deve esforçar-se, porque a glória daquela casa seria maior do que a glória do templo de Salomão. E o terceiro problema tratado na profecia de Ageu é o problema da insatisfação. Ageu 2, versos de 10 a 23. O povo estava trabalhando por uma inversão imediata de todos os efeitos danosos, de todos os anos de inatividade. Então o profeta faz uma pergunta aos sacerdotes acerca das coisas limpas e imundas e da influência de uma sobre a outra. A resposta dos sacerdotes é que a imundície contamina rapidamente, mas a santidade é um processo lento e demorado. A aplicação era óbvia. O profeta estava dizendo, não espere que o trabalho de 3 meses desfaça a negligência de 16 anos. Portanto, ainda não era hora de exigir bênçãos, mas de trabalhar duro para recuperar o tempo perdido. Mesmo assim, Deus se mostra gracioso ao dizer, há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Ageu 2,19. Quanto ao profeta Zacarias, sabemos que era um profeta bem jovem e permaneceu ao lado do idoso Ageu. Deu ânimo aos filhos de Israel para reconstruírem o templo e advertiu-os a não decepcionarem a Deus, como seus pais haviam feito. Descreveu o amor de Deus para com seu povo, reavivou-lhes a esperança, pintando em cores vivas o tempo de perpétua bênção que viria a Israel no futuro distante. Zacarias profetizou durante 3 anos. Zacarias, cujo nome significa o Senhor se lembra, começou o seu livro com um apelo veemente para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Zacarias era filho de Baraquias, filho de Ido, procedente de uma família sacerdotal da tribo de Levi. Assim como Daniel, Zacarias escreveu sobre o futuro dos impérios gentílicos, profetizou sobre o futuro próximo e também distante dos judeus. O livro de Zacarias é um dos livros de maior ênfase messiânica e dos mais apocalípticos e escatológicos de todos os escritos do Antigo Testamento. O resultado da mensagem dos profetas. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2. Diante da pregação poderosa de Ageu e Zacarias, houve um grande despertamento espiritual. Zorobabel ordenou que todos voltassem imediatamente para o trabalho da construção. Quando Tatenai, governador d'Aquém do Rio, e Setar-Bozenai e seus companheiros vieram novamente intimidar os trabalhadores da obra, eles não confrontaram seus opositores.
Os judeus, ao invés disso, dependeram de Deus. Contaram um grande testemunho sobre a razão do cativeiro e sobre os seus pecados e falaram a respeito do juízo de Deus. Depois disseram que o rei Ciro havia assinado o decreto daquela reconstrução. Por isso eles estavam ali. E diante da atitude sábia dos anciãos de Judá, os opositores concordaram em solicitar ao rei Dario que fizesse uma busca nos arquivos reais, a fim de conferirem se a veracidade do decreto de Ciro era real. Então foi feita a verificação e foi encontrada a ordem de Ciro, e que foi prontamente confirmada pelo rei Dario. Assim a reconstrução tanto foi confirmada, como também passou a receber os recursos necessários para a sua manutenção. Este foi o teor do decreto de Dario, Esdras 6, de 7 a 12. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. E também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, o madeiro se arrancará da sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Esdras 6, de 7 a 12. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Esdras 6, 14 a 16. Aleluia! Glórias a Deus! Os profetas Ageu e Zacarias continuaram junto ao povo e aos líderes de Judá, até que a obra da reconstrução se completasse. Grande foi o despertamento enviado por Deus através do ministério profético. Ponto de número 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Vemos que Deus reservou grandes manifestações sobrenaturais para o Antigo Testamento. Entre tantas manifestações sobrenaturais registradas, lembraremos de 2 ocasiões em que foram realizadas grandes obras por 2 profetas escolhidos por Deus. São eles, Moisés e Elias. Moisés foi o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Desde a saída do Egito até as planícies de Moabe, foram 40 anos de intensos milagres que credenciaram Moisés como um autêntico profeta de Deus no meio do povo. Quanto a Elias, o profeta de Deus, que também foi revestido de grande poder espiritual, o seu papel foi o de libertar Israel da idolatria implantada por Jezabel nos dias do rei Acabe. Elias fez grandes sinais sobrenaturais. Ordenou que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Enfrentou os profetas de Baal, orou para que o fogo descesse do céu. Desbaratou a falsa religião de Jezabel.
foi alimentado pelos corvos, multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija, ressuscitou um menino e orou novamente para que o céu destilasse a chuva, e a chuva desceu. Nem todos os profetas tiveram a mesma unção. Profetas como Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, etc., foram profetas literários que tiveram a unção para escrever a inerrante e infalível palavra de Deus, fato que é igualmente milagroso e sobrenatural. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Após o dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, os dons espirituais entraram em ação numa intensidade jamais experimentada. Os apóstolos foram revestidos desses dons como meios divinos para a conversão de milhares de almas. Todos os crentes em Cristo Jesus se tornaram candidatos ao enchimento do Espírito Santo e às manifestações espirituais. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versos de 11 a 13. Ponto de número 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Os profetas eram homens chamados e ungidos por Deus para serem seus porta-vozes no meio do povo. Encontramos este ministério presente na Bíblia, desde os dias de Abraão e de Moisés, conforme lemos. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Gênesis 20, verso 7. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Deuteronômio 18, verso 15. Nos tempos de Samuel, o ofício de profeta alcançou grande status espiritual, sendo devidamente estabelecido e reconhecido como instituição divina sobre Israel. Grupos de profetas trabalhavam em centros de adoração e se associavam com sacerdotes levitas no governo espiritual da nação. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. 1 Samuel 10:5. O próprio Samuel parece ter sido o fundador da primeira ordem profética de Israel, uma espécie de escola de profetas, como lemos. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. 1 Samuel 19:20. Posteriormente vemos o profeta Elias e o profeta Eliseu exercendo o mesmo papel de Samuel na liderança da escola profética de Israel. Por exemplo, Deus incumbiu Elias de treinar Eliseu como profeta em seu lugar. Eliseu o chamava de meu pai, tendo sido treinado por 14 anos, até o tempo em que Elias foi arrebatado. Eliseu, por sua vez, assumiu a liderança da escola de profetas de Israel, logo que Elias partiu. Está escrito, Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. 2 Reis 4:38. Naqueles dias as dependências da escola dos profetas estavam ficando pequena demais para tantos alunos que estavam chegando, então a escola precisava ser ampliada, conforme lemos. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito, demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide, 2 Reis 6, verso 1 e 2. Foi exatamente nesse dia
que um novo aluno deixou o ferro do machado cair no Rio Jordão e o profeta Eliseu fez o milagre do ferro flutuar sobre as águas. Segundo a Bíblia, todas as ações divinas com relação à nação de Israel e outras nações eram reveladas pelo Senhor aos profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas, Amós 3,7. Deus revelava os seus segredos aos ouvidos do profeta, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Os profetas de Deus não falavam de si mesmos, antes eram movidos a falar pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Está escrito: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4,12. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1,9. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Ezequiel 33, verso 7. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. A Bíblia ordena-nos a estar atentos às palavras dos verdadeiros profetas de Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugares escuros, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19. Ao mesmo tempo, a Bíblia também nos previne quanto ao surgimento de falsos profetas, que precisam ser evitados. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, verso de 1 a 3. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Temos que fazer uma distinção entre o dom de profecia de 1 Coríntios 12, 10 e o ministério de profeta de Efésios 4, 11. Com respeito ao dom da profecia, ele seria manifesto indistintamente a todos os crentes, de acordo com a vontade de Deus, conforme ensinou Paulo em 1 Coríntios 14, verso 5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interceda para que a igreja receba a edificação. E em 1 Coríntios 14, 31, lemos: porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Agora, com respeito ao ministério de profeta, ele é restrito a apenas alguns líderes da igreja. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. 1 Coríntios 12, 28 e 29. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aos Efésios 4, 11 e 12. Na igreja primitiva, profetas eram homens de considerável aptidão espiritual, conhecidos pelas suas declarações inspiradas, o que os distinguia dos pregadores normais da igreja. O ministério de profeta é o segundo na ordem dos ministérios alistados pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:11. O primeiro é o ministério de apóstolo. Aos Efésios 2:20, por exemplo, os alinha com os apóstolos como fundamento da igreja, tendo a Cristo como pedra angular, como lemos.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Os profetas do Novo Testamento exerciam seu ministério mais em virtude de seus dons carismáticos do que por qualquer nomeação por parte da igreja, porquanto não há evidência de que a posição deles dependia de qualquer forma consagratória. Em Atos 11:27, temos o registro que nos dias da perseguição sofrida pela igreja, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Em Atos 13, verso 1, encontramos uma relação de nomes de profetas e mestres que cooperavam com a igreja de Antioquia, como lemos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, Atos 13:1. Outros nomes de profetas como Judas, Silas e Ágabo estão registrados em Atos capítulo 15 e Atos 21. A diferença entre o ofício de profeta do Velho Testamento e o ministério do profeta do Novo Testamento diz respeito à origem e ao caráter da profecia. A profecia no Antigo Testamento foi usada por Deus para revelar o seu propósito eterno para com a humanidade. Os profetas do Velho Testamento receberam revelações diretamente de Deus e estas se tornaram escrituras sagradas. Portanto, encerrado o cânon divino, se encerrou também a atividade profética dentro desse padrão. João Batista foi o último profeta nos moldes do Velho Testamento. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Lucas 16:16. Já o profeta do Novo Testamento é um pregador extremamente zeloso pelos princípios bíblicos e que pode ser distinguido por sua unção, especialmente na área da renovação espiritual da igreja. Quando a igreja se torna negligente em sua obediência a Deus e a sua palavra, faz-se necessário o ministério do profeta. Portanto, devemos sempre louvar a Deus por todos os seus dons carismáticos e pelos ministérios que operam todos a nosso favor. É imprescindível que todos os crentes orem pela renovação espiritual da igreja. Se a igreja não tiver a ação permanente do Espírito Santo, ela se tornará tão natural quanto qualquer outra organização humana. Sendo a igreja a habitação de Deus pelo Espírito Santo, espera-se que todas as comunidades cristãs sejam lugares de refrigério, consolo e de poder espiritual. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Chegou agora o momento da oração. Quero te convidar a orar comigo, aonde você estiver. Por favor, se for possível, pare um pouco. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos, porque vamos falar com Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no santo nome do Senhor, invocamos a Tua presença para abençoar todos os nossos irmãos, para abençoar a todos os nossos pregadores, professores, pastores, todos os membros da Tua igreja na terra, que este maravilhoso poder espiritual, esta virtude gloriosa, possa estar sobre a Tua igreja, sobre a Tua casa, para que sejamos animados, fortalecidos, a colocar a mão à obra e fazer a Tua vontade, e levar avante o projeto do Reino de Deus na terra. Pai Celestial, no santo nome de Jesus, abençoe a todos os meus irmãos agora, seus lares, suas famílias, guarda-os em Teu amor, te pedimos tudo isso, no santo nome de Jesus, e todos disseram amém e amém.